Aleluia. Que maravilha adorar o Senhor. Como é bom estar na casa do Senhor. Como é bom te ver aqui na casa do Senhor. E nós vamos continuar adorando ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Mas sabe, meu amado, minha amada irmã que está em casa, você que está aqui, a maior oferta que você pode dar ao Senhor é a sua vida. O teu serviço na casa do Senhor é uma oferta viva, um sacrifício vivo de louvor. Abra, por favor, a palavra do Senhor lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 11. O apóstolo Paulo foi um exemplo para nós de entrega. Ele entregou-se por causa de Jesus. Ele teve um encontro real com Jesus. E aqui na carta aos Filipenses, ele diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Ele estava falando para os irmãos, os filipenses, sobre ofertas. Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Sabe, amados, muitas vezes nós usamos esse versículo, mas não lemos o contexto, né? E um texto fora do contexto vira um pretexto, né? O que Paulo aqui tudo pode? Tudo ele pode passar. Ele aprendeu a ser grato em toda a situação que ele passou. Ele sabe o que é passar necessidade, fome. Ele sabe também o que é ter fartura. Ele também aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado ou com fome, tendo muito ou pouco. Será que nós, por isso que ele fala, tudo eu posso naquele que me fortalece. Será que nós também estamos contentes em toda e qualquer situação? Será que nós poderemos passar também, como ele falou, eu posso, tudo posso em Deus que me fortalece? É uma reflexão para nós. Porque é muito fácil, amados, dar glória a Deus quando a nossa geladeira está farta. Difícil é quando só tem água, não é? Alguém já passou por isso? A gente passa, eu já passei. E às vezes a situação é difícil, mas a gente precisa olhar para o céu. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então que você possa ser grata ao Senhor pelo que você tem, ou pelo que você ainda não tem. Porque é Ele que dá a semente àquele que semeia, pão àquele que tem fome. E Ele vai suprir a sua sementeira. Amém? Assim como Paulo, você vai dizer também, tanto sei estar contente em qualquer situação. Tanto sei ser humilhado como exaltado. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Amém? Faça a tua oferta com gratidão ao Senhor nesse dia. E primeiro, entregue a sua vida a Ele. É a mais prova de amor, maior prova de amor que você pode dar ao Senhor é a tua vida, o teu serviço na casa do Senhor, amém? Pode trazer no altar. E você que está nos assistindo, tem o Pix, tem o PicPay, que você sentir no teu coração, faça com alegria e com contentamento, no nome de Jesus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Estenda suas mãos para cá, por gentileza.
Pai, nesse momento nós queremos colocar os dízimos e ofertas que cada um dos teus irmãos, os teus filhos, depositaram no teu altar. Do altar, Pai, vem a provisão. Do altar o Senhor traz, Pai, tudo aquilo que é. O Senhor abre as janelas dos céus, Pai, e derrama bênção sem medida, porque é assim que está escrito na tua palavra. O Senhor disse: fazei prova de mim, provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênção sem medida, que não possa mais contar, de tamanha abastança. Pai, eu declaro na vida dos meus irmãos a todas as necessidades deles supridas, no nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, que eles possam ter muito para emprestar, para dar, Pai, no nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, a administração dos teus filhos dessa casa, Pai, com sabedoria, com alegria. Senhor, prospera essa casa. Prospera, Senhor, tudo aquilo que nós colocarmos as mãos, Pai, seja próspero. No nome de Jesus, eu declaro a vida deles, a família deles abençoada e próspera, no nome de Jesus. Obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Posso crer que em minha vida um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar do preço que foi pago ali na cruz. Me dá vitória nesta hora, me dá vitória. Nesta hora, Pai, nós queremos colocar a palavra do Senhor nesse momento, Pai, no teu altar. Pai, queremos colocar tudo aquilo, Pai, que nós vamos dizer, Pai, que não seja nós, Pai, a ministrar, mas seja o teu Espírito Santo a ministrar a tua palavra. Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos, Jesus, fica
à vontade nesse lugar. Passeie entre nós, Jesus. Ó Espírito Santo, toca em cada coração. Espírito Santo, tu tens a primazia nesse lugar. Fica à vontade, Espírito Santo, age nesse lugar. Rios de água viva fluindo, Pai, no nome de Jesus. Eu declaro a bênção do Senhor nesse lugar, que venha estar tudo cheio da glória do Senhor. Que as bênçãos do Senhor venham sobre cada família, cada lar. Nesse culto da família, Pai, nós queremos abençoar cada um que nos assiste nesse momento. Todos aqui estão, Pai. Pai, cuida da família dos teus filhos, cobre eles com teu sangue, livra-os de todo o mal. Guarda, Pai, a saída, guarda a entrada, Pai. Guarda a volta deles, Pai. Cuida dos filhos, cuida do marido, da esposa, Senhor. Cuida, Paizinho, no nome de Jesus. Nós entregamos esse culto, cada palavra aqui em tuas mãos. Pai, que eu diminua e que tu cresças, Pai, no nome de Jesus. Fala aos nossos corações, Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Oh, amados, vocês que nos assistem, vocês que nos ouvem na rádio, Profetizando Vida, e vocês que estão aqui no templo, muito obrigada pela tua presença. Alguns rostinhos que já estiveram aqui, outros que já são nossos e que continuam conosco. Como é bom vê-los, cada um de vocês, cada rostinho, sabe? O Senhor fica muito feliz em vê-los. E sabe, meus amados, eu tinha preparado uma palavra hoje. Eu já tinha estudado ela desde domingo. Mas sabe que Deus muda as coisas? Você pode dizer amém? Glória a Deus. Deus mudou tudo pela manhã. E eu falei, mas Senhor, já tinha preparado tudo. E aí, graças a Deus, eu estava trabalhando em casa, eu tive tempo de preparar novamente a palavra que o Senhor tem aos nossos corações. Amém? Por quê, Dani? Por que Deus muda as coisas? Porque Ele é soberano, Ele faz do jeito que Ele quer, né? E nós somos instrumentos dEle, só estamos aqui para obedecer, amém? Estou aqui para obedecer aquilo que Ele quer falar aos nossos corações. E Deus mandou observar o que estava acontecendo por esses dias, por esses anos, o que a gente tem vivido. E eu falei, Senhor, nós temos vivido perdas, né? Muitas perdas. Pessoas nos deixaram, pessoas partiram, pessoas estão falecendo, pessoas estão morrendo. Então, o Senhor tem uma palavra para nós hoje, de exortação, de encorajamento, de nos colocar novamente no trilho que a gente precisa estar, amém? É como um trem, ele precisa estar no trilho, a gente não pode sair, senão ele cai na ribanceira, né? E aí pronto. Mas vamos seguindo a palavra do Senhor, e a palavra que o Senhor tem hoje para nós é como superar a perda, amém? E nós, de alguma forma, já perdemos alguma coisa. Você já perdeu alguma coisa na vida? Já perdeu pai, ou já perdeu mãe, ou já perdeu filho? Você já perdeu um casamento? Você já perdeu um emprego? Você já perdeu um grande amigo que partiu, que você nunca mais viu? Pois é, amados, a vida é feita de perdas também. E, na verdade, quando nós passamos por perdas, como dói o nosso coração. Eu já perdi o meu pai há muitos anos, há 23 anos atrás. Mas quando perdi, a dor é muito grande, há um vazio na alma. Já partiu também o meu casamento. Eu também já passei traição. E a gente só pode falar daquilo que a gente vive, não é? E como você superou, Dani, tudo que você... Hoje, para eu estar aqui para vocês e não chorar, né? É porque Deus mudou. Deus curou as feridas. Deus curou. Filho também já partiu. E quando partiu, foi uma dor na minha alma. Mas sabe, amados, nós não entendemos o agir de Deus. Embora nós achamos que estamos sendo, alguma coisa a gente fez errado, Deus está me machucando, Deus está querendo me provar ou provar minha fé. Mas tudo tem um propósito, amados. Quando meu pai partiu,
eu entendi que o meu pai maior é Deus. Era Ele. Meu pai tinha uma missão nessa terra, e a missão dele foi cumprida. Agora o meu maior pai é Deus. Quando o meu casamento acabou, eu entendi que Deus precisa ser o Senhor da minha vida e Rei. Eu aprendi a colocar tudo nas mãos dele, minha vida financeira, meus filhos, a minha casa. Quando meu filho partiu, eu descobri que eu não poderia ter o meu coração em nada, nem em filho, nem em ninguém. Porque o Senhor, se eu confiasse no Senhor, Ele faria ele voltar. E amados, é tão difícil. O amor verdadeiro que o Senhor nos ensina é esse, você deixar ir e confiar que o Senhor vai trazer. Isso, amados, é confiar de corpo, alma e espírito. Quando Deus fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, é amar a Ele sobre todas as coisas. Sobre filho, sobre marido, sobre casa, sobre tudo, sobre pai, sobre mãe, é sobre todas as coisas. Mas Dani, é muito difícil, amados, mas nós crescemos. Quando nós enfrentamos perdas e permanecemos e conseguimos nos manter de pé, porque é Deus que nos mantém de pé, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, você vai sair muito mais forte. E você vai levantar pessoas que vão passar pela mesma situação que você passou. E olha o que nós estamos passando hoje. Quantas famílias perdendo filhos, amigos, parentes, mães, filhos. Eu estava conversando com um pastor, semana retrasada, e ele falou assim para mim: Dani, quantos filhos órfãos, quantos pais partiram, quanto sentimento de culpa de filhos que acham que foram culpados pela morte dos pais. Mas, amados, é melhor que a gente dê valor nessa terra àquele que está perto, do que depois que ele parta a gente venha dar valor e venha se sentir culpado por não ter feito aquilo que poderia ter feito. Dói mais a culpa. Mas você sabe que Deus já tem um remédio para a culpa? É o perdão. Ele nos perdoa, basta nos arrependermos. Basta nós chegarmos diante dele com o coração contrito e quebrantado, falando: Senhor, eu errei. Eu quero me levantar, mas eu não tenho forças. Me ajuda, Senhor. Pai, eu errei aqui, eu não fui uma mãe como meu filho merecia, perdi o filho. Pai, eu não fui uma filha como eu deveria, não dei valor devido ao meu pai e à minha mãe. Mas, amados, lança sobre o Senhor essa culpa, porque o Senhor é perdoador. Ele perdoa, Ele já entregou, Ele deu Jesus Cristo por causa dos nossos pecados. Todo momento que nós erramos, nós temos um advogado que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deus é o juiz. Ninguém pode te acusar, porque quando alguém te acusa, vem 4 dedos contra a outra pessoa. Ninguém pode te acusar de nada, porque Deus não te acusa. O Senhor diz: vinde como estás. Mas você não pode ficar como está. Você precisa crescer. E só há crescimento em perdas, em situações difíceis. Todos os profetas, todos os homens de Deus passaram por perdas. E se você olhar do Antigo Testamento ao Novo Testamento, todos perderam de alguma forma, mas na perda eles tiraram força. Na fraqueza eles tiraram força. E nós vamos conhecer alguém que passou por uma perda. Vamos lá no livro de 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 15 ao 25. Sabe, amados, Jesus foi um homem de dores e ele soube o que é padecer. Lá em Isaías 53 diz isso. Jesus sabe qual é a sua dor, ele sabe que ele é o remédio para a sua dor, ele é o médico dos médicos.
E Ele sabe aonde a sua ferida está doendo, Ele sabe como sarar. E vamos ler então 2 Samuel 12, de 15 a 25. Aqui, amados, Davi tinha feito algo que desagradou ao Senhor. Eu vou fazer um resumo para vocês. Ele tinha um amigo chamado Urias, que ele era de guerra, general de guerra. Ele trabalhava à frente do exército de Davi. E era um homem que tinha uma esposa linda. Ele tinha uma esposa que, no momento que Davi não foi para a guerra, Davi ficou na varanda observando a esposa de Urias. E Davi, com um coração, Davi foi considerado segundo o coração de Deus, mas Davi, naquele momento, ele fez com que Urias ficasse à frente do exército. E no combate ele fosse morto, porque Davi desejava a sua esposa. Davi não fez algo bom, não é? Davi não fez algo bom. Batseba era a mulher que Davi tanto desejava. Era a mulher do seu amigo. O coração do homem é mau, é enganoso. E Davi também não foi diferente. Amados, e quando essas palavras estão na Bíblia, é uma forma de nós aprendermos a não errarmos também. Porque Davi errou. E por ele errar, ele desagradou ao Senhor. E quando os homens vieram contar para Davi, ele já sabia. Porque ele já tinha colocado, ele tinha armado tudo para o seu amigo morrer. E que triste, não é? Imagina como Deus não se sentiu quando viu Davi fazer isso com o seu próprio amigo. Isso desagradou o Senhor. E lá no 15, Davi recebeu um profeta, no 12, um profeta chamado Natã, que Natã falou para ele que ele estava sendo errado, fazendo isso com o que ele fez. E ele conta uma parábola e Davi se identifica nessa parábola. Mas Deus, ele muda as circunstâncias, o juízo dele, e ele estabelece a justiça. Em Jesus Cristo, nós somos feitos justiça de Deus. Aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador é justificado pela fé. Vamos ler então no 15. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Então, Davi passou a ter um filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou sua mulher Batseba e deitou-se com ela.
E ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou e enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi. E Natã deu ao menino o nome de Gedidias. Sabe, amados, nessa passagem de Davi, nós podemos entender que Davi não morreu. Se você ler, depois você lê na sua casa, o capítulo 12, fala que Deus tinha falado, né, a família dele ia trazer desgraça sobre a família. Mas Deus poupou a Davi, porque ele chorou e se arrependeu. Ele ainda tentou, chorou enquanto a criança estava viva, chorou, pensando ainda que Deus pudesse ter misericórdia e permitir que ela não morresse. Mas acontece que a criança morreu, porque aquela criança foi fruto do pecado. Foi algo que Deus não tinha autorizado e desagradou o Senhor. Então Deus permitiu a morte. Mas por que, Dani, Deus permite a morte de uma criança que é inocente? Por causa do pecado de um adulto. Porque Deus tinha visto o coração de Davi. A intenção do coração do homem era má. Embora ele se arrependeu, as consequências do pecado a gente não pode evitar. Se nós erramos, vai ter consequências. Assim como teve na vida de Davi. A Bíblia diz que a criança morreu nos primeiros dias após o nascimento. Essa criança não tinha nome, não houve nem mesmo tempo de registrá-la. Ela nasceu enferma. E diante desse quadro, o texto diz que Davi passou a noite prostrado em terra. Passou a noite de joelhos. Agora você imagina, se a gente fica, às vezes, meia hora de joelhos, o joelho já dói muito. Ele passou a noite inteira de joelhos, clamando e chorando por essa criança, para que ela vivesse. Mas não foi possível. A dor se intensificava pela quebra de um princípio natural. Ele quebrou um princípio com Deus. E a ordem natural da vida é: os filhos enterram os pais. Mas naquela ocasião, ele precisou enterrar um filho. E quantos pais têm enterrado filhos? E quantos filhos têm enterrado pais? Nós temos vivido um tempo de pandemia que era para todos nós sairmos bem melhores. Mas não é isso que nós temos visto. Pessoas têm se afastado do Senhor. Mas a gente entende, sabe? Porque existe um tempo de luto. E esse tempo de luto todos nós passamos. Mas como Davi fez, ele se limpou. Quando ele viu que não tinha mais jeito de salvar e a criança morreu, ele se lavou. Aqui na frente fala que ele se lavou, se trocou, mudou as suas vestes e parou de chorar, porque já não tinha mais o que fazer. Já tinha feito, Deus já tinha estabelecido aquilo que ele tinha colocado para Davi. O pecado nunca é um ato isolado. Quantas pessoas inocentes são vítimas diariamente de criminosos? Quantas crianças não são vitimadas por erros cometidos por outras pessoas? Entretanto, o que mais chama a atenção do texto de Davi, a morte do seu filho, ele mergulhou numa crise espiritual aguda. A depressão poderia escravizá-lo. O sentimento de culpa também. Ele poderia ficar refém dessa culpa. Mas o que ele escolheu? Superar a perda. Ele superou. E nós vamos aprender 5 formas de superarmos as perdas. Uma delas é aceitar aquilo que você não pode mudar. Nós não vamos poder mudar todas as coisas. A morte e a vida está nas mãos de Deus. O tempo, o passado, o fato de alguém ter nos deixado, um casamento que se foi, nós não podemos mudar, mas nós podemos aceitar. Davi reagiu de uma maneira diferente. Ele se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e o adorou. Ele começou a adorar em meio à dor.
em meio ao sofrimento. Ele percebeu que não poderia ficar a vida inteira de luto, diante da incapacidade de reverter aquela situação. Ele resolveu aceitar a vontade de Deus soberana. Entretanto, ele simplesmente mudou o seu aspecto e ele se lavou em direção ao templo do Senhor para adorar. Segunda forma de superar a perda: não se culpe por algo que Deus já te perdoou. Nós temos a mania de nos culpar. Quando nós erramos, as pessoas já nos perdoaram, nós já pedimos perdão, mas muitas vezes eu já vi pessoas não se perdoarem por situações ou perdas. Você precisa se perdoar, porque Deus já te perdoou. Se você se arrependeu, Deus já te perdoou. A Bíblia diz que Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Ele não se lembra mais. Culparmos Deus, ou culpar os outros, ou culparmos a nós mesmos, é um dos maiores sentimentos ruins que nos trazem, né? E Deus já nos perdoou. Para Deus não há um doente que Ele não possa curar, um problema que Ele não possa resolver, um pecado que Ele não possa perdoar, um homem que Ele jamais possa amar. Não existe para Deus. Deus ama a todos. E um pecador que Ele não possa salvar. Deus pode salvar a todos. Aqueles que se arrependem, o Senhor está pronto para salvar. Terceiro ponto e princípio: não se isole. Muitas vezes as pessoas, quando elas pecam, elas erram, elas se isolam. Elas acham que não tem mais jeito para elas, que as pessoas vão acusar. Não, amados, você não pode se isolar. Igreja é lugar de cura. Igreja é lugar de salvação. Tem cura no louvor, tem cura na palavra. Quantas vezes, amados, eu estava muito triste, coração triste por ter passado perdas, e às vezes só colocar o pé na igreja e a palavra vir para mim de uma forma sobrenatural. Certa vez eu tive uma visão que eu via uma música, Deus cantando para mim, eu com meus filhos. Eu nunca vi um justo a mendigar o pão, nem a sua descendência. E eu acordei com essa visão e eu fiquei com aquela música, aquele louvor o dia inteiro na minha mente. E decidi, não ia na igreja, naquele dia eu decidi ir. E quando eu coloquei o pé da igreja, na época era o bispo, e o bispo, quando sobe no altar, ele começou a cantar: eu nunca vi um justo desamparado ser, nem sua descendência a mendigar o pão. Eu nunca vi alguém que confiou em ti e não viu manifestar o seu poder. Você é justo, justificado diante do Senhor. Ele nunca vai te deixar você passar e mendigar o pão. E essa palavra, quando eu cheguei, esse louvor, Deus falava comigo, porque era o que eu estava passando. Eu fui, não precisava nem ouvir mais o louvor, eu não precisava nem ouvir a palavra, porque Deus já tinha falado comigo. Deus fala, amados, através de louvor, fala através da palavra, fala através de uma criança, fala através de um amigo, fala através de um chefe seu. Ele fala, amados, a gente precisa estar pronto a ouvir. Os teus ouvidos precisam estar sensíveis à voz do Senhor, do seu coração. Um coração quebrantado, o Senhor não rejeita. Ele sempre vai achar um jeito de falar com você. Creia, amados. Eu nunca vi um justo a mendigar o pão, nem a sua descendência. Isso eu tenho vivido até hoje. E quanto mais lutas eu passo, mais vitórias o Senhor nos dá, mais eu me fortaleço no Senhor, e eu creio que Ele existe, e eu sou galardoador daqueles que o buscam. É assim que está na palavra. Eu sou igreja vitoriosa, eu sou igreja triunfante, a igreja que vai mudar as circunstâncias nessa terra, e você é essa igreja. Você precisa se levantar, você precisa crer nessa palavra. Essa palavra é viva, não se isole. E quarto ponto, amados, que eu quero falar: deixe o seu fracasso no passado e siga em frente.
passado é passado. Há 10 minutos atrás já passou. Eu estava na palavra de oferta, já passou, amados. Vamos seguir adiante. Nós temos uma mania de todos nós de olhar para trás, de ficar remoendo o passado. Mas o passado já foi. O único passado que nós precisamos ter no nosso coração é que Jesus ressuscitou dentre os mortos, está assentado muito acima dos principados e potestades, e você, meu irmão, você está lá, assentado com Cristo, em Cristo, você está assentado, você é nova criatura. Recebe essa palavra, se arrependa dos seus maus caminhos e comece uma nova vida em Cristo Jesus. É necessário nascer da água e do Espírito, porque você vai estar assentado nas regiões celestiais em Cristo. Tudo aquilo que Cristo conquistou é seu. Deixa o passado para trás, já passou, é daqui para frente. Mas Dani, está doendo. Amados, Deus tem remédio para você hoje. Ele tem aquele remédio, é amargo, amados. Às vezes é amargo. Quantas vezes eu ouvi palavras amargas, doíam, né? Isaías disse, não sei se foi Isaías, mas ele falava que ele comia e era doce, mas quando entrava, era João, era como fel, amargo, era o apóstolo João. Às vezes a palavra realmente entra amarga, mas é para nossa cura, é um remédio amargo, mas cura, amados, cura. E você vai se levantar. E quinto, recomece tudo de novo, mas dessa vez com a bênção de Deus. Davi se levantou. Por que ele se levantou? Porque Deus concedeu a ele um filho. E quem era o filho? Que Deus concedeu a ele? Salomão. Porque ele se arrependeu. Ele colocou tudo diante do Senhor e foi adorar a Deus. E Deus concedeu Salomão. Salomão foi o homem mais sábio. Escreveu o livro de Provérbios, Eclesiástico, Cantares. Foi um homem sábio. Nós sabemos, se você ler toda a história de Salomão, ele também errou, amados. Mas Deus tinha uma promessa. Jesus veio da linhagem de Davi. Embora Davi errou, amados, Deus, ele não olha os nossos pecados, aqueles que nós nos arrependemos e decidimos seguir em frente. Recomece de novo, mas dessa vez com a bênção de Deus. Davi decide recomeçar. E como consequência disso, diz o Senhor, amou a criança após o seu nascimento. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, num ato de consagração. Aquela criança viria a ser o sucessor do trono de Davi, Salomão. Sabe, amados, quando eu estava estudando essa palavra, Thomas Edison foi alguém que inventou a lâmpada elétrica, não foi? Mas você sabe que ele fez 6.000 experiências que foram fracassadas? Eu já teria desistido, você também? Mas olha só o que ele disse. Um dia, quando alguém lhe perguntou se ele estava desanimado, ele disse, não, agora estou bem informado de 6.000 maneiras como não se deve fazer o que eu procuro descobrir. Ele aprendeu, amados, com os erros, que ele podia continuar. E ele descobriu que não devia fazer daquele jeito. Nós também podemos. Nós podemos começar novamente. 6.000 vezes é muito, né? Mas ele foi. E eu quero finalizar aqui com você uma palavra que não está na Bíblia, mas eu achei muito bonito. E eu posso compartilhar com vocês. É de Carlos Drummond de Andrade, que diz assim: não importa onde você parou, em que momento da vida você cansou. O que importa é que sempre é possível e necessário recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo. Deus é o teu Pai e Ele confia em você. Ele jamais vai deixar você desamparado. Amém? E eu queria que você fechasse os seus olhos. Vamos orar ao Senhor e agradecer a Ele por essa palavra. Pai, eu quero te agradecer, Espírito Santo, pela condução da tua palavra.
Obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor está livre nesse lugar. Obrigada pela cura, obrigada pela restauração, obrigada, Pai, que nós vamos olhar para Ti, Senhor, e nós estamos assentados muito acima dos principados e potestades, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, Pai. Muito obrigada pela nossa posição em Ti, Paizinho. Faz-nos experimentar, Pai, as bênçãos dessa posição em Ti, Paizinho. No nome de Jesus, eu abençoo os meus irmãos com poder, graça e alegria, no nome de Jesus. Amém.